Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Ricardo Paiva, aqui da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design. E, primeiro de tudo, eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui na mediação, né, desse lançamento, dessa publicação tão importante. E queria agradecer aos colegas que compõem hoje a coordenação do Docomum Brasil, e especialmente a Caqui, né, por ter me convidado para cumprir essa função aqui junto com vocês. E a alegria também é me conectar com tanta gente, com tantas pessoas que eu já conheço e outras que eu não conheço. Então, nesse sentido, eu acho que esse lançamento é uma oportunidade de estabelecer esses intercâmbios e ampliar, de alguma forma, as possibilidades de diálogo com as pessoas interessadas, né, na pesquisa sobre a documentação e conservação do movimento moderno, que é o propósito do Docomomo. Então, eu acho que as palavras dizem muito, e eu acho que o título da publicação, né, desse e-book, ele é muito forte nesse sentido, porque ele fala de conexão, e eu acho que essa conexão é uma possibilidade que a gente tem de fazer valer, né, as ações que todos aqui estão comprometidos, ligados aos estudos, às pesquisas, que tem ligação com o ensino, extensão, conversa com outros entes não acadêmicos. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, e porque a publicação revela também essa abrangência geográfica. Eu acho que isso é uma questão assim, importantíssima que eu frisaria nessa publicação, de tentar conectar esse imenso Brasil, esse Brasil continental, e preenchendo, sem dúvida, diversas lacunas, né, em relação à própria questão da historiografia da arquitetura brasileira. E, nesse sentido, eu acho que a publicação já é muito importante, porque ela dá visibilidade, uma ampla visibilidade a essa produção. E eu acho que essa conexão, além da abrangência geográfica, eu falaria também da abrangência em termos de gerações. Então, aqui a gente tem autores que são mais experientes, pessoas que já estão há mais tempo, né, trabalhando esses temas, alguns que já foram, inclusive, presidente do Docomomo, como Fernando, ou colegas que já estão há mais tempo envolvidos, como Sérgio, etc., Selma, Cibele, enfim, né, tanta gente, e também novos pesquisadores, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também importante de se frisar, porque também é uma forma de conectar, e é uma forma de fazer com que a gente, de alguma maneira, vá passando esse bastão, né? Vá envolvendo mais pessoas, alunos de graduação, mestrandos, doutorandos. Então, eu acho que a publicação também revela essa tentativa de conexão. E tem um outro aspecto que eu acho que conecta também, trazendo aí trajetórias profissionais que eram pouco conhecidas. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que está colocada na publicação, e também obras que a gente, em algum momento, não conhecia, né? E, de alguma maneira, isso é uma forma também de conectar. Bem, então, sem me prolongar muito, e para finalizar, eu queria dizer a qualidade, né, com que essa organização foi realizada pela professora Auxília Mello, a Caqui, e pela Selma Chaves, que organizou um evento importantíssimo, né, que é o nosso evento nacional, a sua 14ª edição, de modo virtual, né, Selma, como é difícil, e o evento foi muito bem organizado, e teve desdobramentos assim, importantes, com a participação muito efetiva de pessoas do Brasil inteiro, e com resultados assim, muito significativos. Então, acho que a equipe que organizou, né,
está aqui, Selma, e todo os bastidores dessa organização estão todos de parabéns, porque, de fato, a forma como essa gestão tem trabalhado tem sido de maneira coletiva, tentando mobilizar, né, muito, né, de vez em quando a gente está sempre ali catucando um, catucando o outro, para que a gente possa ter essa participação bastante efetiva nos trabalhos realizados pelo Docomon. E, assim, eu acredito que isso é o primeiro de uma série. Já fica o compromisso aí para outras, né? Então, o formato em e-book também facilita muito esse processo, isso é uma coisa interessante. Então, eu acho que, virtualmente, a possibilidade que as pessoas têm de acessar o conteúdo é muito fácil, embora eu adore o livro impresso, né? Então, vai que, em um certo momento, um certo número de exemplares é impresso, né? Enfim, isso é bem mais difícil por conta do custo, mas, sem dúvida, esse conteúdo ele é importantíssimo, porque ele facilita justamente essas conexões que a gente tanto deseja, e porque as pessoas têm possibilidade de ver esse conhecimento que foi produzido, fazer referência a ele e compreender melhor essa diversidade que é a arquitetura moderna no Brasil. E, por fim, queria dizer que o livro, né, está organizado em duas partes, e essas partes têm um certo diversidade, mas um certo nexo, né? A primeira parte, uma chamada mais geral, e a segunda, fruto de a participação de alguns autores da comissão científica do 14º Docomomo Brasil, né? Então, as organizadoras vão explicar melhor isso daí, e cabe a mim, né, agora, principalmente, ser um controlador de tempo, né? Uma coisa muito delicada, que requer simpatia numa atitude antipática. Eu queria pedir para vocês que sejam muito breves, deixem também aquele gostinho, né, para que as pessoas queiram ler, não revelem tudo que está lá no capítulo de vocês, para que a gente possa ter um diálogo aqui bem frutífero e consiga entender a diversidade que é essa publicação. Então, parabéns a todos os autores, coautores, e também as organizadoras, duas mulheres poderosas, Auxília Mello e Selva Chaves. Obrigado. Bom, então a gente vai passar agora para falar um pouco das partes do livro. E antes de dar início a cada parte, por favor, Matheus, tu coloca a apresentaçãozinha rápida. Tudo vai ser rápido, certo? Da parte 1 e da parte 2. Uma pequena introdução para vocês entenderem o espírito da coisa, tá certo? Matheus? Oi, estou colocando agora, um instante. Tá bom. Porque aí eu já vou falando, ó, tá vendo, Ricardo? Eu não tenho culpa aí do tempo. E eu vou deixar para começar a falar quando a apresentação tiver aí, pronto. Então, porque aí eu já vou falando e já vai passando. Então, como o Ricardo introduziu, o nosso e-book, que é um livro, não é? Na verdade, é um livro virtual, certo? A gente gosta muito de livros impressos, mas devido à crise econômica brasileira, os preços de custo das publicações impressas estão absurdas. Então, a ideia foi fazer um e-book, um livro virtual, certo? E um livro que é fruto, tá certo, de junções, de uma vontade de conectar, como o Ricardo já introduziu, diversas modernidades brasileiras, nessas conexões modernas, desde o norte até o sul, pegando a Amazônia, tá? Até o Rio Grande do Sul, passando por todas as regiões. E a segunda parte foram selecionados e convidados a autores que a Selma vai falar melhor. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a parte 1, pode passar,
que eu organizei, tá certo? Que chama, né, Conexões Regionais da Modernidade Arquitetônica Brasileira ou no Brasil, certo? Qual é o objetivo? É a gente observar, refletir, descobrir, socializar as informações sobre o que está sendo produzido por nossos colegas filiados ao Docomomo, arquitetos, pesquisadores, certo? Individualmente ou com seus alunos orientandos, resgatando essa modernidade. Pode passar. E aí, para isso, essa primeira parte, ela é composta de 9 capítulos, tá certo? Um primeiro capítulo que eu trabalho, eu não estou sendo a primeira por nada, porque é a de ordem alfabética do nome, só esclarecendo, certo? Então, eu, junto com a minha aluna do mestrado, Ingrid, que é arquiteta, vai já apresentar com a gente, estou orientando um trabalho com ela, então a gente trouxe esse texto para difundir essa pesquisa. A nossa colega Sheila Cardoso, com o professor José Mil e nossa querida Rosana Munhoz, da Bahia, que também vão apresentar um capítulo sobre o Lelé. O nosso amigo Marcos Cereto, gaúcho, atuando em Manaus, na UFAM, certo? Que também traz, eu fiz muita questão que o Marcos estivesse com a gente, porque o Marcos faz um trabalho belíssimo lá na região amazônica, tá? A Alda Ferreira, também nossa companheira de gestão, pesquisadora, que trabalha paisagem moderna, pernambucana, que mora no Rio de Janeiro, já com uma larga experiência nessa área de paisagem e modernidade. A Cibele Miranda, colega da Federal do Pará, que está aqui conosco, e com sua orientanda Larissa Leal, trazendo pesquisas sobre Pará. Então, isso é muito importante, tá certo? Sobre Belém do Pará. O nosso amigo Fábio Miller, que infelizmente não pôde estar por estar viajando hoje, é gaúcho, muito atuante no Rio Grande do Sul, coordena curso, Educal, RS, enfim, um pesquisador que fez um trabalho belíssimo sobre igrejas, templos da modernidade na América Latina, pegando o Sul ali, o Mercosul, tá? A Cláudia Nascimento, junto com a Selma Chaves, colegas do Pará, e também a Cláudia, que atua lá em cima, em Roraima, certo? E vai estar aqui apresentando esses olhares, né, sobre Lúcio Costa, Sérgio Bernardes, que elas vão falar mais sobre isso. O nosso popíssimo Ivanilson, tá? Secretário executivo do Docomomo, super esforçado, competente, mestrando na FAUSP, que trabalha tecnologias da construção, e também estudou durante muito tempo o arquiteto pernambucano olindense Tertuliano Dionísio, em PIBIC, e que traz um texto sobre a importância da Escola do Recife nessa discussão, nessas conexões regionais. E, para fechar a primeira parte, a Nathalie Silveira, o Anderson Gomes Calil e a Juliana Pimentel, que é a turma do design e modernidade, que a Nathalie atua aqui em Pernambuco, e os meninos, a Juliana e o André, e o Calil, Anderson Calil, estão fazendo um mestrado, terminando em design, na UFCG, e traz um trabalho belíssimo sobre azulejos e modernidade, que eu tenho até dado os palpites nessas pesquisas, porque eu sou apaixonada pelos azulejos modernos. Então, é isso, gente, a primeira parte, e que depois vai ser detalhada pelos autores, né, um pouco sobre cada capítulo. E agora eu passo a palavra para minha colega, companheira de chapa, Selma Chaves. Contigo, Selma. Obrigada, Caqui. Nada. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Eu quero, primeiramente, né, agradecer, né, aos nossos colegas que muito gentilmente, né, enviaram
né, da comissão científica do Docomomo, do 14º Docomomo, que nos enviaram seus artigos, né, que foram apresentados nas mesas, né, e na última mesa, né, na verdade, do seminário, e que ouviram esse nosso chamado, né, para que a gente pudesse também publicar esses artigos aqui no nosso e-book, né. Então, eu vou estar olhando aqui no meu celular, porque eu não estou conseguindo enxergar bem aqui essa apresentação com os nomes, né. Então, nessa segunda parte, ela é intitulada Moderno em Movimento, Usos, Reusos e Novas Cartografias, que, na verdade, foi o nosso tema, né, do seminário. Então, essa segunda parte, ela traz alguns artigos que um pouco que integram, né, digamos assim, esses vários temas, né? Por exemplo, o primeiro artigo, né, o capítulo 10 dessa segunda parte, é o artigo da Caqui, né, intitulado Os Recursos Projetuais, que trata, né, dos recursos projetuais em residências modernas, né, que é um trabalho que a Caqui já vem desenvolvendo nessas análises. Então, ela traz aqui um estudo de caso, que são residências dos anos 50, no Recife, e nós temos também o segundo capítulo, que na verdade é o capítulo 11, né, o segundo dessa segunda parte, do professor André Alves, que trata, né, de plano de ação dentro desse momento, né, do urbano, do planejamento urbano moderno, né, em São Paulo. E também temos no capítulo 12 o artigo da Ana Carolina Berrimbach, muito interessante também, que trata sobre os processos de modernização em Salvador, né, durante o período da ditadura militar. Então, um tema, né, bastante interessante e atual. E temos também o artigo da professora Elizabeth Castro e também do professor, eu acho que é professor, não, da professora Maria Santos, né, tratando de Curitiba, né, dessa face moderna de Curitiba, que a gente já conhece pouco, só tratando mais dos anos 70. Um artigo do professor José Carlos Lapaia, que, né, uma pena que não está aqui conosco, e que trata sobre essas questões, né, de aproximação, né, de arquitetos estrangeiros ao Brasil, né, no estudo de caso da presença do Paul Lessweiner aqui no Brasil, entre 41 e 44. Né. Temos também o artigo do professor Sérgio Marques, né, sobre um arquiteto do Rio Grande do Sul, né. Então, trazendo também para a gente, né, conhecimento de arquitetos e obras, né, que a gente muitas vezes não tem conhecimento, isso também, né, procurando fazer essa conexão aí com, né, as várias partes do Brasil, esses vários Brasis, né, como eu coloquei lá na apresentação. Temos também o artigo do professor Fernando, né, com o Bruno Ferraz, sobre o arquiteto Alexandre de Castro e Silva, também do Recife, da professora Juliana Neri, né, sobre arquitetura moderna nesse campo mais da historiografia, né, das histórias, da contribuição, né, para essa formação do moderno no Brasil. E, por fim, o artigo do professor José Tostes, de Macapá, né, da Federal do Amapá, sobre a Vila Amazonas, né. Então, são essas conexões, né, que são apresentadas nessa segunda parte, que eu acho que nos traz aí um panorama muito rico, né, e relevante, importante dessa historiografia, né, também das análises projetuais, do pensamento, enfim, né, de tudo que tem a ver aí com o campo da arquitetura moderna, do urbanismo moderno no Brasil. Tá bom? Então, essa é a segunda parte do nosso e-book. Mais uma vez, eu agradeço, né, a participação de todos os colegas. Muito obrigado, Obrigada. Selma. Bem, estamos todos aqui muito obedientes ao tempo. Maravilha. E aí, na sequência, agora a gente vai fazer uma apresentação por capítulo. Então, eu volto a palavra aí, no caso, para a professora Auxília Afonso, a Caqui,
né? Ela explicou por quê. Ordem alfabética, né, Caqui? Então, por favor, você já pode falar aí, começar a falar Tá do bom. primeiro capítulo. Eu tenho mania de apresentação, me desculpem. Matheus, você pode passar, por favor? Vai ser rapidinho, é só para... Porque eu não sou muito objetiva. E se eu não Aí, sei... Caqui, Oi, como você é a primeira, eu vou dar aqui uma estratégia para eu avisar, sem interromper com a voz. Quando passar os 5 minutos, eu levanto a mãozinha, vai fazer um sinalzinho tá de bom. som. Aí, ali são os 5 minutos, a pessoa já se prepara mais ou menos para finalizar. Tá Tá ok? bom, tá bom. Ingrid, por favor, você está aí na sala? Ingrid? Tô sim, Ah, professora. pronto. Então, Matheus, pode passar. Então, gente, eu vou ser bem breve, porque são muitos colegas, certo? Eu fiz esse capítulo junto com a minha orientanda, arquiteta Ingrid Oliveira, que hoje é mestranda do PPGH, Programa de Pós-Graduação em História, que eu sou vinculada na Federal de Campina Grande, certo? E que trabalha, tem como objeto de estudo a obra do arquiteto paraibano, Renato Azevedo, tá? Que nasceu em 1968 e faleceu em 1992, muito jovem, mas que estudou aqui em Recife, na antiga Escola Nacional de Belas Artes, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, certo? E voltou para Campina Grande e lá desenvolveu um trabalho belíssimo, muito importante, junto à Condeca, com o desenvolvimento da cidade, na parte de urbanismo, mas também na área de arquitetura, certo? Pode passar. A gente tem como estudo de caso, nessa análise, nesse espaço do e-book, duas obras, tá certo? A obra do Museu de Arte Assis Chateaubriand, o MAAC, atualmente a sede da Secretaria de Cultura da cidade de Campina Grande, um edifício belíssimo, brutalista, certo? Como vocês estão vendo nessa perspectiva feita à mão, tem uma forma circular, modulada, muito interessante, muito inusitada, tá certo? Pode passar. E a gente faz uma análise desse edifício em cima da questão da análise das 7 dimensões, uma metodologia que eu venho trabalhando desde 2017 com meus alunos, que está publicada na revista Projetar, da Federal do Rio Grande do Norte, e onde a gente olha, observa a dimensão normativa, a espacial, a funcional, a formal, a tectônica, certo? E a da conservação desses objetos arquitetônicos. Então, vocês vão... Esse é um pequeno spoiler, como a gente diz, tá? E eu convido a vocês verem o capítulo, porque é uma metodologia bastante salutar para jovens pesquisadores, porque segue um métier, um roteiro, e não tem como errar, certo? Porque você vai fazendo passo a passo, analisa o lugar, né? Analisa o interior, analisa a forma, a função ou as funções, como no meu texto eu explico, tá certo? A relação tectônica dos 5 elementos, estrutura, peles, detalhes, texturas, cores, nessa materialidade, e, finalmente, a própria conservação. Pode passar. Aqui algumas imagens, né, do edifício brutalista, belíssimo, tá? Com essa forma circular, tanto externamente quanto interiormente, um projeto riquíssimo, que, inclusive, eu já tinha escrito um capítulo sobre a conservação dessa obra no livro do Docomomo Brasil, feito na UFBA, certo? Pode passar. E agora, Ingrid. Olá, boa noite a todos. Eu vou falar agora um pouco sobre o Centro Cultural Lúcia Ramalho. Vocês me escutam bem? Tudo bem.
O Centro Cultural Lourdes Ramalho também é projeto de Renato Azevedo, e o período aí de projeto e construção dele foi de 1979 a 1982. Esse projeto ele também se encontra próximo ao Museu de Arte Assis Chateaubriand, né? É todo ali uma região cultural, e fica localizado no maior pátio de eventos da cidade, né? Que é o Parque do Povo, muito conhecido aí pelos festejos juninos. E esse centro cultural ele fica localizado numa rua adjacente a esse Parque do Povo, e ele é do bairro São José, esse projeto. Pode passar, por favor, Matheus. O projeto também é dividido em 2 níveis, né? Tem um térreo e o subsolo, onde se encontra aí o desenvolvimento de diversas atividades, tanto para qualificação como para capacitação de pessoas, capacitação profissional. E nesse projeto a gente também vai ter um dos teatros da cidade, que é o Teatro Rosil Cavalcante, que foi projetado ali junto, e toda essa estrutura, né, que dá para ver aí na planta baixa, pode ser percebida por uma trama modulada, né, toda com uma estrutura de concreto, e as vigas também, e assim como na coberta ele já usou estrutura metálica. Então o projeto foi feito como um mix, né, estrutura de concreto com metálica. Pode passar. E aqui a gente tem, né, já finalizando a apresentação, os elementos emblemáticos, né, como o uso de cobogós, que é bastante característico nos projetos de Renato, né, em outros projetos a gente conseguiu identificar, que faz parte dessa leitura projetual, dessa linguagem. E também esse embaixo, né, a gente vai ter uma imagem de um painel que fica bem aqui na frente na fachada principal. E eu acredito que seja isso, né? Um projeto também muito, muito bonito, mas que é um pouco diferente do projeto anterior, né? O mesmo arquiteto construindo linguagens diferentes. E ele vem passando também por um processo de descaracterização, né? Esses cobogós que a gente vê na esquerda, do desenho aí, no 3D, eles já não existem mais. Então, a gente vem documentando todo esse processo de descaracterização dessas obras em Campina Grande, visando salvaguardar aí a memória da cidade. E hoje, eu acredito que seja isso, a apresentação. E obrigada a todos. Microfone. Seu microfone está desligado, Ricardo. Gente, perdão, eu desmarquei a mãozinha. Agora eu convido a Sheila Cardoso, o José Minho e a Rosana Munhoz para apresentar o capítulo 2, que tem o título sobre o legado de Lelé, do projeto de recuperação de um edifício ao ensino da arquitetura pela prática. Boa noite, colegas. Muito contente de estar aqui, né, participando do lançamento desse livro, que é uma iniciativa corajosa, né, cheia de vontade das colegas aí, com a contribuição de nós todos. E eu esclareço antes que esse artigo antes foi apresentado em uma conferência em Coimbra, em 2018, que tinha como título Reuse of Modernist Buildings, o reuso de edifícios modernos, e que tinha como tema específico desse ano, esse foi o segundo encontro, nesse ano o tema específico era design, projeto e ensino, né? Teaching through Design. Então, nós escrevemos esse artigo que fala sobre a obra do Lelé, mas, assim, o nosso trabalho como professores, eu falo aqui do professor Minho, o professor José Fernando Minho e da professora Rosana, do nosso trabalho na UFBA sobre a obra do Lelé, né, e apresentando esse legado, mas com as disciplinas de extensões que a gente conduziu durante alguns anos, e o trabalho com os estudantes, né. Então,
foi importante essa discussão, né, do legado do Lelé e do ensino do projeto, e é o que a gente traz como contribuição nesse artigo, que fala sobre duas específicas experiências, junto com o professor Minho, a gente ministrava disciplinas de extensão, né, extensionistas. Numa delas a gente trabalha o Pavilhão Germano Tabakov, que é uma das obras do Lelé na UFBA, e uma outra experiência também relacionada com o reuso de edifícios industriais e o ensino de projeto, que é a intervenção na fábrica Toster, junto com o projeto Vazios Construídos, e aí a gente usa a pré-fabricação com os estudantes dentro de um projeto maior, é um projeto de um grupo de pesquisa do lugar comum, aí dentro do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA, e que a gente contribui dessa maneira, né, projetando através do legado dele, né, contribuindo com a recuperação desse segundo edifício. E voltando ao primeiro, sobre o Germano Tabakov, dentro da Escola de Belas Artes, na UFBA, né, a gente teve essa demanda, né, de contribuir para um projeto que seria também para uso em salas de aula, nesse edifício, que é um edifício que está dentro da faculdade para uso como salas de aula, mas que a gente também usa o conceito, né, a recuperação da ideia inicial do edifício, do conceito do edifício na arquitetura do Lelé, para propor essa nova ocupação, né. Eu, assim como tenho a felicidade de estar aqui também com o professor Minho e a professora Rosana, eu vou pedir também que eles participem. Creio que a professora Rosana tem alguma dificuldade, mas, assim, ela contribui agora e se soma aos nossos esforços de estudo, né, para pensar um pouco mais na pré-fabricação e no legado do Lelé como patrimônio a ser preservado, né. Eu gostaria muito que o professor Minho falasse um pouco dessas duas experiências que a gente teve na UFBA, né, se for da vontade dele. Ainda temos alguns minutinhos, não é, Ricardo? Vou passar a palavra, então, ao professor Minho. Boa noite a todos. Primeiramente, queria parabenizar a professora Auxília e toda a gestão do Documon Brasil por essa iniciativa enriquecedora, né, desse estudo sobre a arquitetura moderna no Brasil. É uma honra participar, juntamente com a professora Ceila, com a professora Rosana, desse capítulo desse livro, né, que traz a obra de Lelé como referência também para o ensino da arquitetura, né. Lelé, que na sua vida profissional mostrou caminhos possíveis, né, para a nossa arquitetura, para resolver nossas demandas sociais, mas nos apresenta, assim, um conteúdo maravilhoso, né, para o ensino da arquitetura, né, e vai muito, nesse caso, no caso da UFBA, vamos fazer esse estudo muito em cima também da obra dele, dos exemplos que ele deixou na nossa universidade, procurando, assim, envolver os alunos no processo de valorização dessa obra e de restauro, inclusive, dessa obra, né? Fizemos várias ações nesse sentido, né? E, paralelamente a isso, tivemos também uma possibilidade de contribuir com outro grupo de pesquisa, um lugar comum, como a professora Ceila já falou, através de iniciativas como a CCS, uma atividade de comunidade, juntamente com a universidade, para, nesse momento, fazer uma intervenção, utilizando já alguma prática de pré-fabricação junto a uma comunidade carente em Salvador. Então, são, assim, experiências enriquecedoras, assim, e esse trabalho, esse artigo, reflete essas experiências. Muito obrigado, Ceila, professor Fernando. Bem, eu, na sequência aqui, passo a palavra agora para o nosso querido Marcos Cereto, que traz, no capítulo 3,
o título ser, entre colchete severiano, estar moderno e permanecer concreto. Por favor, Cereto. Boa noite, colegas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer especialmente a Caqui pelo convite, né, para participar com esse tema no primeiro evento, né, que foi realizado este ano, o Copan, o Fórum, né, o Fórum Copan, do Comomo, em que ela me convidou para que levasse, né, a experiência de Severiano Porto com o concreto. Claro que isso foi uma grande motivação para a realização desse trabalho, mas também isso faz parte da pesquisa que eu realizei para o doutorado, que concluí no final de 2020, sobre a obra Severiano Porto, Trajetória, né, orientado pelo Carlos Eduardo Comas, no Propar. Esse trabalho é um trabalho rápido, né, que eu convido aos colegas para que depois possam ler, né, e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. E, da mesma forma, nesse período, né, em que vivemos, de novas ferramentas, novas tecnologias, um trabalho que eu entendo que ele é muito importante que seja visto junto com o vídeo, né, que também está disponível, o vídeo da apresentação do Fórum Copan, que está disponível no YouTube do Docomomo Brasil. Então, essa possibilidade permite, né, que nós tenhamos experiências diversas em relação à pesquisa e à documentação. O trabalho apresenta o edifício sede da SUFRAM, apresentando, né, de uma forma muito breve a trajetória do arquiteto Severiano Porto e também as suas realizações em concreto armado. Severiano é reconhecido como o arquiteto da madeira, mas a pesquisa do doutorado mostra justamente isso, né, em que, analisando o universo da sua obra, 11% destas obras são em madeira, e nós temos 78% em concreto armado. Então, nesse sentido, se abre uma perspectiva nova de pesquisa e uma perspectiva de investigação para estas obras que não são conhecidas. O edifício sede da SUFRAM, de maneira geral, ele tem um reconhecimento maior em função de ter sido premiado pelo IAB em 1974, em função de ter sido publicado em diversas revistas, assim como também livros, mas existe um outro universo de obras, né, que ocorrem na Amazônia, realizadas pelo Severiano Porto, que é um pouco objetivo, né, de dar, de uma certa forma, um incentivo para que outros pesquisadores possam buscar estas informações. Já finalizo aqui a minha fala, né? Eu acredito que nós temos aqui muitos colegas também para falar, e coloco também a condição do edifício, né, que estamos realizando um trabalho junto com a SUFRAMA de divulgação desse patrimônio moderno com os principais edifícios do Severiano Porto, um trabalho institucional, e que a SUFRAMA está sendo a primeira, que vamos colocar uma placa onde teremos um QR Code que possa levar para informações, né, em função dos visitantes que acabam indo para essas obras e buscando mais informações. Então, essa obra também está naquele... Agora me faltou o nome, Caqui e Ricardo, mas aquele inventário de obras brasileiras, né, que estão nas obras
No MOVE. Isso, exatamente. Lá também está essa obra, né, que nós colocamos, acho que foi 2018, e tivemos também a oportunidade, neste mesmo ano, de realizar um Momotour, né, durante o 7º Docomomo Norte e Nordeste, onde muitos colegas que estão aqui presentes visitaram a obra e puderam conhecer. Então, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, um abraço em todos os colegas. Eu peço desculpa, eu não terei condições de ficar até o final do evento, que estou em aula nesse momento. Falei com a Caqui que eu fazia questão de participar aqui com os colegas. Então, um grande abraço a todos, parabéns pela publicação, e continuemos assim, né? Precisamos documentar a arquitetura moderna no Brasil. Obrigado. Obrigado, Cereto. Você foi preciso aí. Realmente, essa visita à Suframa foi inesquecível. Bem, eu convido agora a Alda, nossa companheira aqui de luta, e ela vai apresentar o trabalho Documentação Paisagística, o resgate histórico do calçadão de Copacabana. Alda Ferreira, por favor. Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos, todas, todos. Obrigada, Caqui, obrigada, Selma, pela oportunidade. Vou tentar aqui compartilhar rapidinho a apresentação, que tem umas imagens assim que só para dar um gostinho, né, para o pessoal ler, assistir, ler o artigo. Enfim, aqui uma pequena passagem, né, da minha trajetória, e esse projeto ele está incluído no meu pós-doutorado, né, que é onde eu penso uma metodologia para a conservação da paisagem cultural carioca. Né, o calçadão de Copacabana seria um objeto de estudo dentro do sítio da paisagem cultural carioca, e ele não tem tombamento em nível federal, só municipal. Então, assim, a gente não tem conhecimento, não tinha conhecimento até então, realmente, desse resgate histórico, do que foi todo o processo, né, de construção do calçadão de Copacabana. Então, eu fiz essa pesquisa com o intuito de atribuir valores patrimoniais ao calçadão e, posteriormente, dentro da minha pesquisa, né, entender os valores sociais que são atribuídos a ele. Né? Então, aqui, só para ilustrar um pouquinho, o calçadão ele foi construído no começo do século XX, no momento das reformas do período, chamado período Pereiras Passos. Então, as ondas largas já foram colocadas naquele momento, né, inspiradas no desenho de piso da Praça Dom Pedro IV, ou a Praça do Rossio, né, e nesse momento essas ondas elas eram perpendiculares à praia. Então isso aqui já é uma foto, uma imagem posterior, né, a princípio, quando ele foi construída essa avenida, a Avenida Atlântica, que já foi construída com esse nome, ela era muito menor, era apenas uma serventia dessas casas. Então aqui já é a primeira reforma, né, pela qual passou a Avenida Atlântica, já alargando essa faixa de rolamento dos veículos com iluminação, e aqui toda o calçadão aí com as ondas perpendiculares, né? Aqui na segunda reforma, essa imagem ainda está um pouquinho parecida com aquela, mas a gente já vê ainda a presença nesse momento foram colocados, inclusive, vasos com vegetação, mas a gente percebe aqui ainda na praia totalmente, né, sem vegetação. Aqui um aspecto bem característico, já no final dos anos, quase no começo dos anos 50, como
partir desse momento dessa reforma, como ficou o calçadão em algumas partes. Então, aqui a gente vê já a introdução do desenho de piso das ondas paralelas à praia, ainda com alguns recortes, né, com as ondas em posição perpendicular. Então, no momento da terceira reforma, essas ondas foram postas todas de modo perpendicular à praia, então foi retirada aquela iluminação central, alargada novamente a avenida, e essas calçadas aqui dos prédios também tinham esse mesmo desenho, né, de piso, e aqui a reforma, né, que deu a característica que o calçadão possui hoje, que foi em 1970, através de obra, né, do escritório Burle Marx, então, dirigido por Roberto Burle Marx, né. Então, aqui nesse canteiro central, a gente tem a passagem do emissário submarino, né, e a ampliação de toda essa faixa de rolamento dos veículos, parqueamento, né, para aumentar essa área de lazer. Então, aí esse artigo ele vem trazendo essa história, né, e inclusive buscando entender o desenho de piso que foi introduzido aí por obra, né, da equipe do escritório Burle Marx, que como eu disse, era dirigido pelo Burle Marx, mas também faziam parte o Haruo Yashione e o José Tabacco, né, e aqui o desenho de piso que permaneceu, né, que foi conservado nesse momento. Aqui é a linha do tempo, e aqui eu fiz uma pequena análise, que eu vou deixar para que vocês possam ler no artigo, né, quando ele traz esses dois momentos em confronto, e o que é que eles representam na história do calçadão. Então é isso, agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado, Alda. Excelente, cumpriu o tempo de forma precisa. Bem, agora eu passo a palavra para Cibele Miranda e para Larissa Leal, que vão apresentar o capítulo número 5, que tem o título Por Varandas, Brises e Cobogós, Arquitetura Sanatorial no Hospital Barros Barreto, em Belém. Bem, boa noite a todos, boa noite, colegas. Eu vou só inserir um pouco o contexto, né, do nosso capítulo. Ele faz parte de pesquisas que a gente vem desenvolvendo desde 2009 sobre o patrimônio da saúde, se insere dentro do grupo Saúde e Cidade, que é liderado pela Fiocruz, e ele trabalha especificamente com o antigo sanatório de Belém, que é o atual Hospital Barros Barreto, que é vinculado à Universidade Federal do Pará, e ele apresenta os resultados da pesquisa de mestrado da Larissa Leal, né, que foi me orientando no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Então, esse trabalho, ele procura apontar elementos importantes para a questão da preservação do patrimônio hospitalar da saúde, né, que é um grande desafio, porque tantos outros tipos, né, de arquitetura, mas principalmente a hospitalar, ela sofre grandes impactos, né, com as constantes atualizações, reformas, especialmente no caso de um hospital público, como é o caso do Barros Barreto, um hospital que passou foi um hospital de referência durante toda a pandemia de Covid, já tinha sido referência também durante uma outra pandemia anterior, né, que foi de cólera, e então é um hospital que tem toda uma história, né, vinculada a tratamento da saúde aqui em Belém, não só em Belém, mas todo o estado do Pará, né, para ele acorrem pacientes de todo o estado, e a gente procurou fazer um trabalho que evidenciasse quais os elementos modernos, né, que seriam mais característicos da sua arquitetura e os quais mereceriam ser objetos de preservação. A Larissa pode falar um pouco mais detalhadamente sobre o que ela desenvolveu no trabalho. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou um pouco rouca, mas eu acho que dá para entender. Como a professora falou,
nós iniciamos essa pesquisa, né, sobre o Barros Barreto. Ele é conhecido popularmente como Barros Barreto, e a nossa análise partiu a partir de um método chamado método estratigráfico, que é utilizado muito na arqueologia, e a partir de então nós fizemos a reconstrução da história do prédio. Primeiramente, eu queria mostrar um mapa que demonstra em vermelho a situação atual do prédio, né, e outros equipamentos públicos voltados para a arquitetura assistencial no bairro onde o hospital está inserido, que é o bairro do Guamá. Então, a gente vê que já existia muitos equipamentos voltados para a área da saúde, para o tratamento, né, não só da tuberculose, mas a área ali já era permeada, né, por vários equipamentos voltados para esse atendimento. E aí nós reconstruímos a história a partir de narrativas, de documentos, de iconografias que nós fomos reunindo a partir do ano de 2018, né, quando nós começamos a análise desses documentos, e nós dividimos a história do prédio em 4 fases. A primeira seria essa, que nós estamos vendo uma reconstrução de como seria, né? Nós não conseguimos achar foto de 1959, mas nós fizemos uma reconstrução de como o prédio foi entregue. Então, nós conseguimos ver os traços retilíneos, os brises que são utilizados nas fachadas, muitas janelas em vidro, e um brise concreto também. A gente vê grandes elementos que foram utilizados a partir do que estava sendo utilizado, né, na arquitetura moderna no período da construção do sanatório. E aí a gente traz um esquema da planta dele, como ele foi construído, como ele foi dividido. Então, nós temos a área central, nós temos a área voltada para o norte, as alas, né, que são divididas entre a ala leste, a ala oeste e a parte sul. Originalmente ele seria assim, e ao longo do tempo essa planta foi modificando, foi aumentando para adaptar às necessidades. E aí, mais à frente, nós temos a primeira modificação, que foi em 1976, aí na parte sul. Foi uma adaptação de um antigo refeitório para construir um centro de estudos que funciona até hoje, uma biblioteca, uma área realmente voltada para o estudo, para o ensino. E aí nós temos uma fotografia, né, de como da reforma no período, aí uma possível foto da fachada na década de 70, né, que já ilustra essa segunda fase do hospital. Aí ele já não chama mais sanatório, ele já é chamado de hospital. E aí nós temos a modificação para a terceira fase, que já seria nos anos 90. E aí nós temos uma planta final de como essa modificação, né, essa planta de 2018, e as áreas que foram sendo adicionadas no hospital. Então, esse trabalho funcionou como um registro, até porque nós continuamos a pesquisa e existem muitas modificações até hoje. Então, cada vez que a gente entra no hospital, existe uma nova modificação. Então, esse trabalho serviu para salvaguardar, né, esses elementos, principalmente os brises, os cobogós e as varandas que estão sofrendo modificações e risco até de extinção. Então, era isso. Eu agradeço bastante pela oportunidade. Obrigado, Larissa e Cibele. Então, dando sequência aqui à nossa apresentação, agora teremos a fala seria o capítulo 6, do Fábio Miller, mas infelizmente ele não vai poder participar. Na sequência, o capítulo 7, da Cláudia Nascimento e da Selma Chaves. Por favor. Bem, antes de tudo, agradecer imensamente poder estar participando dessa publicação, agradecer duplamente a professora Selma Chaves como orientadora, organizadora, ter estabelecido esse diálogo para a produção desse artigo. E, bem,
O artigo, né, capítulo 7, que faz parte dessa coletânea, tem o título Razões da Nova Arquitetura, a visão do futuro hoje passado. Eu não montei uma apresentação, porque a discussão é mais teórica, não tem tantas imagens, então convido vocês a lerem, né, e poder continuar esse diálogo, essa discussão, né, sobre a proposta. O título ele parte de dois títulos, né, Razões da Nova Arquitetura, do título do Lúcio Costa, e A Visão do Futuro Hoje Passado, que é o título de uma matéria, né, uma entrevista que foi dada pelo Sérgio Bernardes. Então, esse capítulo tenta estabelecer uma discussão em torno da questão do ser moderno. O que era ser moderno nesse contexto e qual o papel, né? Claro, existe um protagonismo muito grande do Lúcio Costa, que eu tento trazer a discussão sobre essa presença de fato, né? O quanto que a presença do Lúcio Costa interferiu na visibilidade desse arquiteto. Para mim, eu considero importantíssimo, parte essencial da minha tese, que é o Sérgio Bernardes, que, muito embora acredite-se que seja um arquiteto muito conhecido durante a pesquisa agora de doutoramento, eu tenho percebido o quanto que ele é um desconhecido, um ilustre desconhecido dentro do contexto da arquitetura moderna, né? Nós conversamos sobre ele, mas muita gente desconhece, e isso é uma angústia muito grande, e esse apagamento de memória é parte das provocações por essa pesquisa de doutorado. Então, eu quero agradecer imensamente, né, e convidar vocês para essa leitura, e coloco o tempo ainda para a professora Selma, caso ela queira acrescentar alguma coisa. Selma, você está sem microfone, querida. Quem Desculpa, nunca, né? Desculpa. Eu queria complementar, né, dizendo que esse artigo ele é fruto das nossos diálogos, nossas conversas, né, sobre o tema de tese da Cláudia, e eu acho que é importante o que ela colocou, de poder trazer, né, mais conhecimento sobre a obra do Sérgio Bernardes, porque, na verdade, esse artigo ele é uma parte, né, da pesquisa da Cláudia, que tenta estabelecer uma relação, está estabelecendo, na verdade, né, no processo todo de discussão e de investigação que ela está realizando agora, da obra do Sérgio Bernardes, do seu pensamento com os processos de modernização na Amazônia, né? Então, o artigo traz, então, uma partezinha, né, dessa discussão, mais calcada na questão do moderno, na questão das residências, nesse diálogo aí, e nesse debate entre as propostas de Lúcio Costa e Sérgio Bernardes. Então, era só para contextualizar o trabalho da Cláudia e dizer que isso é fruto dessas nossas discussões aí, ao longo desses quase 2 anos de trabalho de tese da Cláudia. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia e Selma. Então, dando continuidade agora, a gente conta com a presença do nosso querido Ivanilson Pereira, que vai tratar o capítulo 8, do discípulo pernambucano ao mestre paraibano, práticas projetuais do arquiteto Tertuliano Dionísio. Por favor, Ivanilson. Boa noite. Então, como foi introduzido, esse meu capítulo, ele é fruto, né, de uma pesquisa que eu produzi com a professora Caqui, num projeto de iniciação científica, e faz parte também, né, do período que eu estudei esse arquiteto, Tertuliano Dionísio, que foi um arquiteto, né, de formação da Escola do Recife, em Pernambuco, a antiga Escola de Belas Artes, e que teve uma importante atuação na cidade de Campina Grande, né, mas também em outras cidades da Paraíba, como João Pessoa, e principalmente voltado ao setor das obras públicas, né? Então ele esteve bastante interligado com esses poderes públicos e privados, e esse tipo de relação, de influência, fez com que
ele produziu isso na cidade, um grande repertório de obras voltadas, né, para esse caráter institucional. Aqui, por exemplo, né, nós vemos uma imagem dele apresentando um projeto de uma maquete para um projeto de um clube de elite na cidade de Campina Grande, né? Então a gente já via essa interferência que ele tinha muito forte com as classes de elite, né, da cidade, e também governantes, né, e setores de alta sociedade. E esse capítulo, ele busca, né, fazer uma síntese geral a partir de todo o processo que eu fiz, né, de coleta, de análise de obras, de tentar decifrar alguns pontos principais, né, de projeto que pudessem identificar práticas projetuais desse arquiteto. Então, nesse artigo eu exploro 5 delas, né, onde eu vou trazendo aqui, que é fruto disso, né, dessa sobreposição de obras, e a partir disso a gente conseguir meio que traçar esse perfil de atuação desse arquiteto, né, que teve forte influência dessa escola moderna do Recife. E o primeiro deles, né, que eu chamo de território e clima, que é essa busca, né, constante do arquiteto em adaptar os seus projetos ao lugar, né, que isso é uma coisa muito importante nessa arquitetura, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, que é a preocupação de como implantar esses grandes projetos em climas tão contrastantes, né, com amplitudes tão altas e com altas temperaturas. Então, a gente percebe, né, eixos de implantações delimitados para esses projetos, que fazem com que eles tenham sempre uma posição estratégica de aberturas e de ventilação, e isso também é muito fruto também nas experiências projetuais de elementos. Então, o estudo do módulo de elementos vazados, como, por exemplo, o cobogó, a ventilação cruzada através de brises, de janelas, de esquadrias. Então, tudo isso faz parte desse repertório projetual desse arquiteto que buscava fazer essas experimentações projetuais dentro da cidade. E também a questão topográfica, né? Então, sempre essa exploração do terreno original, fazendo uma mínima intervenção possível, né, de operações de cortes e aterros, que faz com que aproveitasse de forma máxima possível a implantação naquele lugar. O segundo ponto que eu trago é a adoção de tramas ordenadoras, né? Essas tramas, elas eram muito importantes para definir uma organização espacial modular. Então, tendo em vista que eram projetos para usos públicos, então a racionalização construtiva era algo muito importante nesses projetos. O terceiro ponto são a parte de utilitas. Então, como era setorizado esses núcleos funcionais, principalmente em áreas residenciais. Então, são núcleos bem delimitados, que isso vai gerar várias consequências positivas, como, por exemplo, minimização de fluxo e de zoneamento desses ambientes. E o quarto ponto é a questão da tectônica, que eu chamo de arquitetura de planos materiais, onde o arquiteto ele tem essa sensibilidade de adotar um módulo tectônico e que esse módulo ele é repetido sequencialmente e isso vai ser gerado a sua volumetria, né? Então, aquela velha questão, né, da forma seguindo a função. Então, a gente tem aqui essa questão sempre dos planos delimitados com esquadrias, e essas esquadrias sempre bem protegidas climaticamente. E o último ponto é a plasticidade, né? Esse arquiteto ele tem uma forte intenção projetual de dialogar com as artes plásticas. Então, vários projetos dele tinham essa sensibilidade de trabalhar com as artes visuais, então, seja através de painéis, de esculturas. Então, isso era uma vertente bastante forte que ele trazia também, como é o caso desse painel artístico, implantado numa obra, né, do Clube do Trabalhador, também em Campina Grande. Então é isso, eu agradeço, né, o convite da professora Caqui, principalmente, de Selma, para participar desse e-book, convido também a todos, né, a conhecerem esse capítulo mais a fundo e verem cada ponto desse que eu falei de forma mais destacada. Obrigado. Muito obrigado, Ivanilson. Então, na sequência, eu convido agora para apresentar o seu capítulo a Nathalie Silveira, o Anderson Gomes e a Juliana Pimentel. O título é Superfícies azulejares em fachadas da arquitetura moderna, a composição da superfície nos painéis azulejares da obra de Geraldino Duda. Olá, pessoal. Olá. Bem,
está sendo projetada aí a apresentação. É que a gente está no mesmo espaço, pessoal. Boa noite. Gente, eu queria agradecer demais essa oportunidade. Eu queria agradecer muito, muito, muito a professora Auxília, porque ela, às vezes, assim, quem faz pesquisa entende que várias dificuldades vão surgindo, né? E a professora Auxília, ela sempre está lá presente para dar aquele apoio a gente, para dizer, vamos, gente, vamos em frente. Ela instiga, ela desperta. Maravilhosa. Nosso trabalho, ele pega mais essa parte realmente do design, que é uma análise da superfície relacional a azulejar, nas obras modernas aqui de Campina Grande, que é onde nós estamos no momento. Pode falar. Oi, gente, boa noite a todo mundo. Mais uma vez agradecendo a Caqui, que sempre, assim, sempre é a professora acessível, que acode a gente, né, que a gente fala acudir aqui na Paraíba, no sentido de tirar a gente dos apuros. Mas ela sempre está disponível para ajudar a gente. É um agradecimento bem especial mesmo esse, porque a gente sabe que nesse mundo nem todo mundo tem disponibilidade para dar uma atenção. Mas é isso. Obrigada, professora. E a professora Nathalie também, que trabalhou com a gente aqui, ela não está agora porque a internet dela está bem ruim, mas ela ajudou muito a gente nesse mundo também, acadêmico, desenvolvendo esse trabalho com a gente. Né? Uhum. Então, o objetivo do trabalho da gente foi a análise de painéis azulejares, que são artefatos herdados da cultura portuguesa, e eles têm uma função construtiva e decorativa, dependendo do contexto. Aqui em Campina Grande, quem adotou mesmo essas superfícies azulejares, investiu, foi o arquiteto Geraldino Duda, né? E ele trouxe para as edificações modernas esses painéis que são interessantíssimos. Acho que se vocês pararem para estudar, se apaixonam, né? E aí, pode passar. A gente veio contribuir, né, com essa questão da visibilidade desses painéis, que aqui eles vêm se perdendo, porque as casas vêm sendo demolidas, o patrimônio tem sido perdido mesmo. Infelizmente, nem todas as casas são protegidas pelos órgãos responsáveis, e aí cabe a gente fazer essa preservação por meio da ferramenta digital. Então, a nossa metodologia baseou-se no estudo do design de superfície, da linguagem visual e do arquiteto Geraldino Duda, das suas obras. E aí a gente foi para uma segunda parte, que foi a apresentação de uma ficha de catalogação, que a gente trabalhou aspectos e diretrizes indicadas por duas autoras que desenvolveram esses pontos, e aí a gente fez uma adaptação para analisar esses azulejos, e compreender as mensagens contidas nesses murais, tanto nas peças como nos murais por inteiro, né? Uhum. E aí, por fim, a gente traz 2 estudos de caso de duas edificações de Geraldino Duda, que estão localizadas no centro da cidade daqui de Campina Grande, e eles estão localizados nas fachadas das edificações, nas partes externas. Pode passar. Essa é só a questão de reforçar a localização, né, que é Brasil, Paraíba, Campina, e a gente tem a primeira obra da nossa pesquisa analítica. A primeira obra é a Residência Leão Paiva, então o nosso estudo ele consiste na decomposição do todo em pequenos pedaços para que seja feita sua compreensão. A gente vai para o micro para entender o macro, então a gente entende os pontos, as junções dos pontos que se tornam linhas, as linhas que se tornam planos e os planos que se tornam formas. As formas tornam-se ainda mais distintas pela aplicação da cor. Então, a gente consegue diferenciar as sobreposições e os demais aspectos compositivos das peças. Pode passar. Além dessa questão da unidade, a gente também busca entender como é que são dispostas essas peças nas faces. E, para isso, a gente utiliza a ferramenta do Rapó, que é a repetição, e entende que nessa primeira peça, ela é disposta em rotação. Existe um eixo e as peças são rotacionadas num ângulo de 90 graus.
Pode passar. Nosso segundo objeto de análise consiste na residência Antônio Diniz, e essa peça possui 2 motivos. Diferente da peça anterior, ela é mais contígua, né? Os elementos da peça não transcendem a unidade, e a gente vê a distinção de cor e forma, né? Vai passar. Ela também, no centro dessa peça geométrica, a gente também encontra um painel pintado à mão de um artista pernambucano, mas a gente se prende mais nesse painel nesse painel mais no entorno. Vai passar. E com relação aos resultados, a gente traz as observações de encaixe no nosso capítulo, a organização estrutural, o sistema de rotação e como os sistemas elementares das peças. Pode passar. Por fim, a gente traz a importância, né, da catalogação desses painéis, visto que as casas estão sendo demolidas, e aí, junto com a demolição, vão os azulejos, os desenhos, que são totalmente pensados e friamente calculados, e aí surge, assim, a necessidade da ampliação dos estudos acadêmicos e também uma conscientização da sociedade para com a cultura, né, a cultura patrimonial histórica. E aí a gente encerra e a gente convida vocês, né? Agradece e convida vocês a conferir lá o nosso artigo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, Juliana e Anderson. Bem, na sequência, agora a gente começa a fazer a apresentação da segunda parte do livro. A segunda parte é Moderno em Movimento, Usos, Reusos e Novas Cartografias. Então, a gente começa aqui na sequência com o capítulo 10, da professora Caqui, Recursos Projetuais da Arquitetura Residencial Moderna no Nordeste Brasileiro, Estudos de Casos de Obras em Recife nos anos 50. Caqui, com você. Oi, pessoal, eu aqui novamente. Vocês já estavam dizendo, cala a boca, Caqui, por favor. Matheus, a apresentação, por favor. Vamos lá. Nesse artigo, tá? Nesse capítulo, eu faço uma síntese, tá? Um diálogo entre 4 obras modernas pernambucanas e que foram produzidas pelos primeiros mestres, né, Fernando Diniz, da nossa escola polêmica do Recife, que é o Mário Russo, com a Casa do Alemão, o Bossói, com a Casa Lisanel, o Heitor Maia, com a Casa Torquato, e a falecida Casa Miguel Vita, do Delfim Amorim e Lúcia Estelita. Nesse artigo, tá, eu analiso, pode passando, a questão das dimensões arquitetônicas, tá, que eu sempre trabalho com essa metodologia, procurando contrapor os pontos espaciais, tá certo? Nessa metodologia que, mais uma vez, eu reforço, que eu chamo análise das dimensões, um olhar sobre as dimensões da arquitetura. Antes de tudo, ver se aquele bem está ou não protegido em nível municipal, estadual ou federal, qual a implantação dele no lugar, né, no espaço externo, no bairro, na cidade, no terreno, certo? E depois as questões internas dessas plantas, dessas 4, né, obras, contrapondo essas soluções e vendo que os pontos convergentes e divergentes delas, tá? A questão formal, que forma foi adotada, e, claro, a forma moderna, mas com soluções distintas de coberturas em telhados de asa borboleta, ou telhados de uma laje só, ou telhados que, de repente, assumem uma postura mais tradicional de proteger e acolher os espaços internos. A dimensão funcional, o zoneamento, a blocagem do programa em áreas, né, relacionando fluxos, vendo a questão dos pátios internos, das varandas,
pode ir passando, que aí a gente vai vendo mais, porque eu gosto que vocês visualizem. Eu acho que a arquitetura se explica muito através das imagens, dos desenhos, das perspectivas, das plantas, dos cortes. E o meu capítulo, ele também é muito gráfico. Trabalho com redesenhos, que também é uma metodologia que a gente desenvolve. A gente toma esses projetos originalmente, redesenha em CAD, reconstrói em Sketch, utiliza plataformas BIM também, já estamos nessa linguagem com as ferramentas digitais. Tudo isso para quê? Para documentar essa arquitetura. Porque, infelizmente, o que a gente observa, analisando essas dimensões, como a tectônica, por exemplo, esses bens, aqui eu deixo uma crítica, não estão protegidos. E cada mês, cada temporada, uma demolição, uma destruição. A casa do Alemão foi destruída, não existe mais. Por isso que a gente resgata toda a documentação dela e está à disposição. A casa Torquato só está em pé ainda porque ela está numa zona rural, aqui em Aldeia, em Camaragibe. Uma zona dentro, entre aspas, do mato, digamos assim, não está numa zona urbana, porque senão já não existiria mais. A Casa Lisanel ainda existe, e está na zona urbana, no bairro das Graças. A Casa Miguel Vita foi demolida uns 2 anos atrás, e era a sede do CPRH, de um órgão estadual que queria comprar a casa, mas por um entrave burocrático, acordos financeiros, acabou sendo demolido e hoje lá só resta terreno. Certamente vai ser feito um prédio. Então, é isso, gente. É um artigo que resgata essa arquitetura e traz também à tona a preocupação com a conservação, aliás, com a falta de conservação, de proteção legal desse acervo nas nossas cidades. Eu acho que já estava em tempo de algumas dessas casas se tornarem IEPs. Mas isso é outra discussão e que eu vou ter com vocês lá em Fortaleza, semana que vem, no Docomomo Ceará, todos convidados, né, Ricardo? Deixei um spoilerzinho para vocês. Mas tem que vir pessoalmente, não vai ter nada... Não vai ter nada online, tem que ir lá. A gente está com saudade de todos. Sim. Bem, obrigado, Caqui. Vamos dar sequência aqui. O capítulo 11 é da autoria do André Alves e tem o título A Produção da DOP durante o Plano de Ação. Elementos iniciais para análise e levantamento preliminar de projetos. Por favor, André. Boa noite a todos. Grande prazer estar aqui com vocês. Eu estou compartilhando agora a minha apresentação. Eu acho que deve estar aparecendo para vocês. Eu estou com uma tela só, normalmente eu uso 2, né? Bom. Tá, André, tá ótimo. Boa noite a todos, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Uma iniciativa muito interessante dessa gestão, né? Que é coletiva e eminentemente inclusiva. E a gente espera que se mantenha, né? Ao longo do tempo. O plano de ação promovido pelo governador Carvalho Pinto entre 59 e 63, ele é contemporâneo ao plano de metas. A arquitetura promovida no âmbito do plano de ação é muito conhecida pelos prédios públicos, projetados pelos arquitetos da iniciativa privada pelo IPESP, e isso inviabiliza, né, a produção da Diretoria de Obras Públicas, da Secretaria de Viação e Obras Públicas, que é ligada a uma produção baseada em projetos padrões, bastante ultrapassados, adaptados a cada sítio pelos arquitetos do setor público. Então, é claro que a gente vem questionar essas versões que estão na historiografia com o presente capítulo, né? É claro que a gente faz isso a partir da evolução do organograma da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Obras Públicas, desde
da Proclamação da República até 63, que é o final do governo Carvalho Pinto, sendo que a partir de 64, com Adhemar de Barros, essa secretaria deixa de ter um papel enquanto estruturante de políticas públicas, como tinha sido ao longo de toda a sua história, né? No capítulo vocês vão encontrar essa tabela que lista os projetos levantados e registrados na CPOS, Companhia Paulista de Obras e Serviços, uma autarquia do Estado de São Paulo, junto com os grupos de pesquisa liderados pelo Miguel Buzar, né, do IAL, e a professora Mônica Junqueira de Camargo, da FAO. E o que é essa produção? Não é? Num primeiro momento, você tem os projetos em estilo neocolonial, aí a Diretoria Regional de Ensino de Jundiaí, em 48, ou seja, neocolonial, que estruturava verdadeiras redes de prédios públicos para diferentes serviços, né, ao longo de todo o estado de São Paulo, no interior, com muito apuro, com muito rigor plástico, construtivo, né, uma esmerada representação gráfica. Enquanto que na capital, você tem as obras de exceção, né, as obras de grande representatividade, as sedes das secretarias do trabalho, né, como nesse caso, a sede da Secretaria da Fazenda, que incorporavam aí vertentes modernizadoras não ligadas às vanguardas, incorporavam estilos, ornamentos em diferentes graus, né, de modo eminentemente urbano. Normalmente ligado a pastas tradicionais e bastante conservadoras, né, tudo isso convivendo com o moderno, aí sim, ligado às vanguardas, como no caso aí da piscina, né, do Ícaro de Castro Melo, sobretudo em projetos aí ligados a pastas mais jovens e inovadoras, né, ou normalmente, né, ligadas à educação, como no caso, como a gente tinha visto no Rio de Janeiro até então, né. E o Tribunal de Contas de São Paulo, né, também na frente da Secretaria da Fazenda, ali na capital paulistana, né, aí sim você já tem o projeto de um arquiteto da DLP, o Antônio Melchor, né, isso elaborado em 1960, ou seja, o governo Carvalho Pinto, como o momento em que você tem a conclusão dessa passagem em direção a esse moderno, né, aquilo que o Plínio de Arruda Sampaio, né, coordenador do plano de ação, comentava, não tinha uma discussão se tinha que ser moderno ou não, isso aí já estava bastante pacificado, né. Bom, você tem então um tratamento dual, né, nessa produção da DLP, né, ou neocolonial, ou estilos modernos mais ligados a Piacentini, etc., na capital, em prédios de grande porte, né. Ou você também tem um tratamento dual, em termos dos grandes prédios mais importantes, e dos prédios aí de grupos escolares, prédios aí que são menores, e que estão mais ligados à vida cotidiana da população. Nesse caso, você tem a unidade de saúde de Bauru, também de arquitetos da DLP, de 1960, um prédio aí de porte médio, digamos, que ainda tem um certo tratamento de fachada, um certo tratamento gráfico, de sistematização de detalhes, ainda que não com, ainda que sem aquele foco, né, certo? Não com aquele foco que a gente vê nos grandes projetos das secretarias. Até a gente chegar nos grupos escolares, que daí a gente vê o moderno quase que apenas no uso da estrutura independente, né, junto com soluções bastante convencionais de esquadrias basculantes, coberturas com beirais, né, soluções plásticas aí bastante elementares, baseadas em rebaixos ou ressaltos de revestimentos, né, e revestimentos com materiais mais simples, como pastilhas e coisas assim, né. Talvez esse fato tenha feito com que a produção da DLP seja tão invibilizada, né, pela historiografia, né, porque paralelamente a essa produção, sobretudo de grupos escolares, né, e de prédios de secretarias em estilos que não interessam tanto ao moderno, digamos, né, você tem a produção daí sim de arquitetos modernos atuantes na iniciativa privada, como esse aqui do Fernando Arantes,
que trazem a esses grupos escolares, a essas obras de porte menor, a contribuição que esses arquitetos estavam dando para as residências e outras obras aí elaboradas, né, outros projetos elaborados para iniciativa privada, né. Você tem o Fernando Arantes, que é um arquiteto que está ligado, né, um jovem arquiteto ligado a Salvador Cândia, da mesma forma que você tem outros jovens arquitetos aí que orbitam em torno da figura do Vila Nova Artigas, né, Fábio Penteado, Paulo Mendes da Rocha, Alfredo Paes. André, desculpa, eu vou pedir para você se encaminhar para ir finalizando, querido, por favor. Para pedir para? Você se encaminhar para ir finalizando, a gente já está em 8 minutos. Sim. E outros arquitetos em torno do Artigas, né, reproduzindo ou desenvolvendo essas soluções desenvolvidas no ginásio de Itanhaém. Entrando na reta final, projetos como o do Lúcio Grinover, Hélio Duarte, Roberto Tibal, que participavam das escolas industriais do Senai e SESI, da experiência do convênio escolar, né, trazendo uma outra arquitetura, não aquela arquitetura monolítica, né, do Artigas, mas uma arquitetura baseada em volumes, né, de uso ligados por eixos de circulação de um modo aí bastante diferente. É isso que o capítulo traz, né? A gente gosta muito do capítulo porque, apesar de todas as dificuldades de documentação, que a gente conhece muito bem desses acervos, ele oportunizou uma aproximação bastante precisa, né, a esse debate da arquitetura paulista nessa passagem da década de 50 para a década de 60. Agradeço de novo, né, é um grande prazer estar aqui apresentando, né, compartilhando o trabalho com esse público tão qualificado. Maravilha, André, muito obrigado, hein? Na sequência, a gente teria o capítulo 12, que é de autoria da Carol Bierrimbá, mas se chama Processo de Modernização de Salvador durante a ditadura militar, aspectos urbanos e arquitetônicos, mas ela, infelizmente, não pôde comparecer. Então, na sequência, a gente vai ter o capítulo 13, A Face Moderna de Curitiba, pelas ações na área central nos anos 1970, de autoria da Elizabeth Castro e da Maria das Graças Santos, que é quem vai apresentar aqui o capítulo. Por favor. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, obrigada a agradecer em nome da Beth, da Elizabeth, Amorim, pela oportunidade de participar de um projeto tão bonito, né, desse e-book tão bonito, agradecer às organizadoras, a Alcídia Mello e a Selma Chaves. Oportunamente, a gente deve ler os capítulos, os outros capítulos, para tentar buscar alguma conexão com o que a gente vem pesquisando, com a nossa pesquisa, apesar da maioria, né, do que nós ouvimos até agora tratar bastante da questão dos edifícios, né, da arquitetura dos edifícios, e é um prazer muito grande ouvir assim, o que vem sendo feito para a preservação. E uma outra coisa que eu queria destacar é que eu não conhecia quanta coisa bonita tem na arquitetura moderna de Recife e arquitetura moderna do Nordeste, né, de modo geral. É porque eu estava atenta agora para essa última que foi de Recife, eu fiquei encantada com o que estava vendo, assim, né? Então, é isso. A gente vem trabalhando, eu e a Beth, a gente vem trabalhando com política de preservação de Curitiba, e nesse caso específico, trabalhando com o urbanismo, né, tentando ver a questão do urbanismo moderno. Falar brevemente sobre o nosso artigo, né, que está aí, nós não compartilhamos nada, mas o artigo A Face Moderna de Curitiba pelas ações na área central nos anos 1970, e no qual nós fazemos uma análise dos antecedentes do Plano Diretor de 66 de Curitiba, que é o plano de 65, que é o plano de urbanismo, esse antecedente seria o plano de urbanismo de 65, buscando suas origens modernas, né, encontrando-as nas diretrizes dos eixos estruturais de George Wilhelm, que é o autor do plano de urbanismo de 65, e na proposta de calçadão da Rua 15 de Novembro, do Jaime Lerner, do início dos anos 70. O Jaime participou da equipe que estruturou o plano diretor de 66, a partir do plano de urbanismo de 65 do Wilhelm.
Com isso, nós conseguimos relacionar as ideias do Plano e do Jaime com o urbanismo moderno do pós-guerra, que incorpora as questões do core da cidade. O urbanismo presente nas últimas reuniões do CIAN e nas ideias, nas propostas do Team 10. O resultado disso, no capítulo, é uma análise que nós fazemos no final, aí já no plano diretor, de princípios de renovação urbana e preservação, que estão no plano diretor, e que são tocados, assim, brevemente no artigo, mas que tem sequência no outro artigo que nós fizemos, já estamos fazendo dentro da pesquisa. Então, é isso, é uma coisa realmente breve, mas nos colocamos à disposição de vocês, se alguém quiser contato com a gente, é só falar, é só nos enviar e-mail, e eu deixo, se a Beth quiser falar alguma coisa, mas é isso, né? Agradecer mais uma vez, e muito obrigada. É só agradecer publicamente, já tinha falado com a Lícia anteriormente, pela oportunidade de estar aqui, né, e também pela oportunidade de estar conhecendo tantos trabalhos bacanas. É isso, muito obrigada. Obrigado, Maria da Graça e a Elizabeth. Bem, vamos dar sequência aqui. Agora, o capítulo 14, que seria do Zé Carlos Espinosa, que é Paul Lester, Weiner e o Brasil, um líder em arquitetura e urbanismo modernos, 41 e 44. Ele não se encontra, ele está fazendo um pós-doc no Peru. E, na sequência, eu convido o querido Sérgio Marques, que vai apresentar o capítulo Realismo Socialista versus Universalismo Técnico. O acadêmico Cláudio L.G. de Araújo e o ensino da arquitetura moderna brasileira no Sul, de 1950 a 1955. Sérgio, por favor. Obrigado, Ricardo. Agradeço a todos pela oportunidade de trocas aqui. Parabéns a Auxília e a Selma pela organização do e-book. Foi uma tarefa, no fim, extenuante, né? Fui acompanhando aí todos os passos, mas com um coroamento de excelência. E esse artigo apresentado na sessão da comissão científica do Docomomo, ele, na verdade, converge duas atividades de pesquisa que eu tenho me dedicado, um pouco em paralelo. Por um lado, a arquitetura moderna brasileira no Sul, né, que nós aqui temos essas capilarizações que já foram citadas aí com a região meridional latino-americana, principalmente Uruguai. E, mais recentemente, tenho também me dedicado a investigar sobre o futuro do ensino, né, da formação do arquiteto, numa pesquisa que se chama Educação do Arquiteto para o Século XXI. E nessa oportunidade eu tentei conjugar os dois interesses. Vou compartilhar aqui. Vou só abrir a tela para fazer uma coisa bem rápida. Não me permitiu compartilhar, não sei por que razão. Bom, mas não importa, também não tem problema. Minha fala é muito rápida, eu a tratei de abordar um período histórico pouco estudado aqui na Universidade Federal, que é a criação do curso de arquitetura, primeiramente no Instituto de Belas Artes, quando ainda não integrava o sistema federal, né? E que teve como consequência a abertura de um segundo curso da Escola de Engenharia, e sim da Federal, criando uma grande rivalidade entre os dois cursos ao longo da década de 40, né? E segundo a historiografia, a percepção local, com um triunfo do curso de Belas Artes, que rapidamente se filiou ao movimento moderno. Olha, o Ivanilson está me ajudando. Mas, de alguma maneira, ficou de lado, né, o curso de arquitetura montado pela Escola de Engenharia, né, essa tendência um pouco bipolar que a gente vivencia na atualidade, né, e se deixou de lado também a contribuição de um personagem significativo que foi contratado especificamente. Pode deixar aí, Vanessa.
essa imagem é boa, foi contratado especificamente para montar esse curso de arquitetura na Escola da Engenharia, né, que, na minha opinião, merece uma atenção maior do que recebeu até hoje. Esse arquiteto chamado Eugênio Gustav Steinhoff nasceu em Viena, e esse sujeito cursou o curso de Artes e Ofícios em Viena no período da Secessão Vienense, portanto ele foi aluno de Otto Wagner, José Hoffmann, Henri Matisse, né, José Olbrich, e ele cursou não só arquitetura, como também engenharia, né, e depois teve uma produção importante nas artes, de um modo geral, na cenografia, alguma coisa de arquitetura, porém fugiu no período de perseguição, ele era judeu, né, no período de ameaça nazista, fugiu para os Estados Unidos, trocou de nome, e foi um personagem muito importante no auxílio aos imigrantes europeus que vieram depois dele, entre eles Walter Gropius e Mies van der Rohe. O Steinhoff foi uma das pontes que estabeleceu, que favoreceu essa vinda, né? E ele ainda teve uma conexão com a América do Sul igualmente importante. Ele estava em Montevidéu como um dos conferencistas convidados quando Le Corbusier veio fazer as famosas conferências na América do Sul, né? Ele era um dos conferencistas e ele tinha sido um dos integrantes do júri da Liga das Nações, né, que, segundo consta em alguns documentos, teria votado no projeto do Le Corbusier, né? E, em função dessa trajetória, ele foi convidado a fazer conferências no Brasil, ganhou um convite de professor de sócio emérito da Central de Arquitetos, aqui pelo Adolfo Morales de los Rios, e o clímax dessa breve trajetória que eu estou narrando foi um contrato para, entre os anos de 46 e 51, estruturar o curso de arquitetura da Escola de Engenharia em Porto Alegre, com ampla filiação ao ensino da Bauhaus, né? No entanto, como havia essa rivalidade ideológica entre o Instituto de Belas Artes, né, de uma visão mais progressista, e esse profissional que veio dos Estados Unidos e era classificado como uma espécie de imperialista, entre aspas, né, o Steinhoff ficou num certo ostracismo, apesar de ter sido bastante importante para uma geração de arquitetos que entrou, né, na arquitetura via engenharia e que tinha título de engenheiro arquiteto, né, durante alguns anos, que é o caso do Cláudio Araújo. Então é disso que trata esse artigo, né, que traz algumas curiosidades e algumas informações pouco conhecidas. Muito bem, agradeço a oportunidade e concluo por aqui. Maravilha, Sérgio, muito obrigado, hein? Bem, na sequência, tem mais 3 capítulos no livro, né? O capítulo 16, que é da autoria do nosso querido Fernando Diniz Moreira e do Bruno Ferraz, que é A Casa Alta, por Alexandre de Castro e Silva, o edifício vertical recifense, 1985-1995. Está com você, Fernando. Deixa eu dar uma palavrinha inicial, né? E o Bruno, prazer, Bruno. Boa noite a todos e a todas. Agradecer inicialmente aí a professora Auxília Mello e Selma Vital, né? Essa oportunidade, grande oportunidade para a gente estar fazendo essa publicação rica, né, no e-book. Esse artigo ele é fruto de um início de um artigo que eu tinha feito. Eu sou doutorando lá na Universidade de Lisboa, na área de arquitetura, e o professor Fernando, nós também tínhamos um breve estudo inicial sobre Alexandre Castro e Silva e sua produção, e aí conjugou, né, de fazermos esse artigo conjunto, e para mim foi uma grande honra, né, dividir a autoria com o professor Fernando, que dispensa qualquer apresentação, e de forma sucinta, inicialmente, depois Fernando discorre sobre o tema. Esse artigo ele preenche uma lacuna, né, da arquitetura pernambucana pelo falecimento precoce, aos 53 anos, do arquiteto Alexandre de Castro e Silva,
que deixou um legado enorme de produção, dada a sua curta trajetória de vida. É difícil, basicamente, uma produção vertical da década de 80 e 90, onde ele faz essa transição da casa para o edifício com rara qualidade técnica e conceitual, né? Dentro de todas as limitações técnicas e legais que a gente sabe no ato de projetar que nós arquitetos temos, né? Ele incorpora valores da arquitetura da habitação unifamiliar ao tema multifamiliar, daí o título de nosso artigo, né, essa metáfora da casa alta, né, a casa sobreposta. E é isso, é um breve inventário dessa produção, né, histórica, vamos dizer assim, da arquitetura pernambucana. E aí, Fernando, segue, por favor. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a toda a equipe que está aqui e a Selma que produziu esse livro, né, imagino o trabalho que isso é enorme, a gente fez um agora também, é realmente um trabalho enorme. Também gostaria de agradecer a equipe que organizou o Documom Brasil, né, o pessoal de Belém, e também a CAQI, né, e o grupo que está no Documom Brasil atualmente na gestão, por essa oportunidade de a gente estar aqui. Bom, esse artigo, como eu estava falando, é um artigo, o Bruno falou, é um artigo muito antigo e muito novo ao mesmo tempo, né, porque são preocupações muito antigas que a gente tinha, com o falecimento de Cássio Silva, né, até na época a família me contactou para a gente fazer um livro e tal, mas depois essa coisa não foi adiante, fui para o meu doutorado, voltei, e há mais de 10 anos que eu e o Bruno nos encontrávamos nos eventos, a gente perguntava, puxa, a gente tem que escrever alguma coisa, porque ele não existia nada publicado sobre ele, exceto alguns artigos na AU e projeto, com alguns projetos, só que é uma descrição muito básica, né? E a gente viu que é necessário fazer. Então, foi esse esforço que a gente fez, e esse artigo, basicamente, ele tem uma apresentação da sua obra como um todo, da produção vertical, né? E se concentra em 2 edifícios que vocês podem ver lá, o Príncipe de Vivar, assim, pode ir para a página 366, eu acho, né? Não, desculpa, não, mais adiante, é a 35, não, acho que é 366, mais embaixo. Pronto, nós concentramos em 2 edifícios, acho que é a próxima. Aí, pronto, obrigado, Vanilson. O Príncipe de Vivar e o Cárpatos, e nós analisamos várias questões, né, como a própria composição, base, corpo, coroamento, a relação com o mercado imobiliário, a relação com a rua, né, essa questão dos cortes, reentrâncias e saliências, e também analisamos nesse edifício e no outro, foram tirados como estudo de caso, as continuidades, né, que existem com a arquitetura moderna pernambucana. Então, esses são edifícios do que nós chamamos da segunda fase de Alexandre Cássio Silva, que se estende mais ou menos de 84 a 95. A terceira fase, basicamente, existiu apenas por meio de projetos póstumos, né, quando ele reincorpora a curva. Acho que o outro edifício, pode pular para 3 páginas mais adiante, que a gente tem fotos, Ivanilson, que tem do segundo exemplar. Bom, então, basicamente seria isso. Eu queria agradecer muito a oportunidade muito rica de trabalhar com o Bruno, principalmente ele também tem um olhar de quem está no mercado, né? O Bruno fez vários edifícios verticais aqui no Recife também, e é realmente uma experiência muito rica de troca entre a academia e a prática, né? E também a vontade de fazer esse artigo também veio porque eu já vou dando um spoiler aqui, nem sei se eu poderia, mas nós estamos trabalhando num livro sobre as publicações da moradia em altura no Recife, entre 42, né, até hoje. Então, o Bruno está na equipe também, eu, Bruno, Enio, Liliana também está aí, né, tem mais um grupo de pessoal que está ajudando a gente, isso deverá sair só em 2023, né? Mas esse aí já foi um passo, um pequeno produto dessa pesquisa que nós vemos desenvolvendo, de fato, desde o ano passado, mas que já vem preocupações muito antigas, né? Desde que a gente se forma, que a gente discute esses edifícios. Nos formamos mais ou menos na mesma época, né? E a gente sempre, ao longo desses anos, quase 30 anos, né? 30 anos, né? Sempre discutimos a questão dos edifícios e tudo. Então, foi um prazer muito grande conseguir terminar esse artigo. E fazer, acho que é o primeiro artigo que analisa a obra, né, de Cássio Silva em termos acadêmicos, né, científicos. Então, muito obrigado.
Ok, Fernando e Bruno, muitíssimo obrigado. Então, só para constar, embora a gente não vá ter essas apresentações, o capítulo 17 é da autoria da Juliana Neri, né, da UFBA. É preciso o arado do campo para a exuberância da floração, sobre outras histórias e contribuições na formação da arquitetura moderna no Brasil. E o capítulo 18, do José Tostes, as contradições sobre o uso e destinação das vilas Amazonas e Serra do Navio no estado do Amapá. Bem, eu como moderador aqui, eu acho que assim, pela quantidade, né, e diversidade de temas e pela abrangência que ele tem, não caberia a gente abrir espaço para perguntas, mas eu queria só dar um fechamento aqui mais geral, dizer e sublinhar que essa publicação também tem uma qualidade gráfica incrível, né? Seja do ponto de vista da diagramação, que foi pensada pelas organizadoras e pelo Ivanilson e equipe, tá bom? E pela qualidade também das fotografias dos autores, dos redesenhos, né? Então a gente vê que tem muito suor e lágrimas, né, para produzir esses capítulos, esses artigos. E eu acho que, como é comum, a gente fica sempre tentando encontrar interseção entre o que está posto numa publicação. E a única interseção que eu vejo é a diversidade. E eu poderia falar, e está explícito muito na fala de vocês, que a gente tem vários sotaques na nossa modernidade arquitetônica, porque é interessante, né? Vem Selma lá do Pará, aí o Sérgio lá do Rio Grande do Sul, e uma mistura absurda de sotaques. Isso é maravilhoso, e eu acho que isso se expressa de forma muito incrível no livro, e dá conta, né, digamos assim, de ter uma representação, uma representatividade muito grande, potencializando, né, o alcance do livro enfim, né, a possibilidade da gente conhecer o que tem sido produzido em todo o Brasil, né? Eu acho que é sempre uma oportunidade de aprendizado. Enfim, eu acho que essas conexões elas já existem e a gente tem que criar novos contatos, né? Novos encontros aí para que ela seja permanente e seja frutífera individualmente e coletivamente. E, mais uma vez, parabéns aí a Caqui e a Selma por essa grande contribuição. E, como eu disse, a gente quer mais. Eu passo a palavra para a Caqui, que é coordenadora aí geral do Docomum, organizadora, e a Selma também, para que a gente possa finalizar aqui a nossa transmissão. Obrigada, Ricardo, pelo seu trabalho como moderador, foi excelente. E também agradecer aos colegas por, em tão pouco tempo, a gente tentar resumir a importância de cada capítulo. E eu assistindo aqui, ouvindo vocês todos, eu fico super feliz, sabe? Porque eu acho que todo o esforço da gente, da equipe, eu quero agradecer aqui, sinceramente, carinhosamente, aos nossos apoiadores, Ivanilson e Matheus, incansáveis, e eu peço até desculpas pelo meu ritmo, que às vezes eu sei que eu exijo bastante e fico preocupada. Selma é mais tranquila, não é, Selma? Mas, assim, os meninos, eu agradeço demais, porque o fruto dos nossos trabalhos, eles estão sintetizados nessa obra tão bem diagramada, que Ivanilson e Matheus, sob a minha orientação ali diária, a gente revisando semanalmente e pedindo a vocês imagens, documentos com uma resolução, porque tudo isso é um parto. Como o Fernando falou, não é fácil, é um processo longo. E assim, e todos foram muito responsáveis de fazer suas devidas revisões, porque é uma coletânea. Então, cada autor, ou autores, coautores, são responsáveis pelos seus conteúdos.
né? A gente tem um olhar geral de observar que está faltando alguma coisa. Mandamos vários e-mails, foram feitas várias revisões. Eu peço até desculpas pelas insistências do grupo, mas é isso, né? E a gente sabe que, mesmo assim, ainda vai ter algum errinho. Mas tudo bem, a gente vai tentar, tá o e-book, ele já está no nosso site, e qualquer coisa, assim, a gente pode ainda, né, tentar consertar, mas eu fico maravilhada, sinceramente, depois desse parto, né, do resultado. Ver conteúdos tão ricos, tão diversos, tão distintos, como o trabalho do Severiano Porto, como o trabalho das colegas Cibele e Selma, com suas orientandas, como o trabalho desenvolvido por Fernando, pelo Bruno, resgatando a obra desse arquiteto maravilhoso que deixou tão precocemente, como tantos outros, né? Fernando e Bruno, Augusto Reinaldo também partiu assim, né? E gente que a gente sabe que, se continuasse viva, ia estar fazendo muito, 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 muito mais. E o trabalho lindo, baiano, que a Sheila, a Rosana, o professor Minho, tão queridos, estudiosos do Lelé, fizeram um seminário lindo esse ano, a gente apoiou e teve junto, que foi o Doco 30, Lelé 90, que foi super legal, está no canal do YouTube. Fora os colegas, né, maravilhosos, quero agradecer aqui o André, tá certo, do Paraná, na ponte com a professora Elizabeth, Maria das Graças, o professor Sérgio Marques, tão peculiar, tão responsável por tudo que faz, por tudo que diz. Parabéns, Sérgio, pelo seu comprometimento, pela sua participação. Enfim, eu peço desculpa se eu omiti, são tantas pessoas, e, assim, nossos queridos colegas da Paraíba, com Geraldino Duda, uma arquiteta autodidata, um engenheiro fantástico, com um trabalho maravilhoso, né? E tantas coisas mais. É isso, minha gente. Obrigada, tá certo? Obrigada e obrigada. A gente vai continuar, vamos aí, quero convidar todos vocês para, no dia 18 e 19, o evento internacional que o Docomomo, em parceria com o ICOMOS Brasil, com o Tiqui, está promovendo, que é o Patrimônio Industrial e Modernidade. As inscrições estão no site da nossa entidade, e todos estão convidados. A programação está muito legal, palestrantes maravilhosos, e, com certeza, a gente, daqui para o final do ano, ainda vai inventar muito. E a gente vai ficar perturbando vocês todos. E eu não posso deixar de falar também aqui do evento do Docomomo Ceará, do Núcleo, que está metendo bronca com o Ricardo Paiva à frente. Quero parabenizar o Núcleo Docomomo Ceará, que está fazendo um evento semana que vem. 3 dias, não é, Ricardo, de evento? Isso. Coincidentemente, Caqui, vai ser também um Docomomo São Paulo, né? Que tem como Exato. tema os acervos. Exatamente, eu também estou no Docomomo de São Paulo, eu estou frita, eu vou fazer a ginástica aí, mas o Núcleo São Paulo é maravilhoso. Eu, assim, sou fã do Miguel, da Mônica, de toda a equipe que está à frente do Docomomo São Paulo, com a programação intensa, né? A gente está apoiando, divulgando direto, e é isso, minha gente. Quero só lembrar uma coisa a vocês, já que a gente está aqui com vários estados. Não deixem de mandar notícias para o Docomemos, para os nossos boletins. Selma e Ricardo estão fazendo esse diálogo por e-mail, por zap, solicitando de 3 em 3 meses essas notícias. Não deixem de mandar, porque é muito importante a gente conectar o Brasil todo. E outras cidades que não estão nesse livro, a gente vai provocar para, num próximo, estarem. E também, por que não, esses que já estiveram?
certo? E é isso, minha gente. Muito obrigada. E eu passo agora para a Selma também falar e encerrar. Eu só quero reforçar os agradecimentos da Caqui, né, dizer que foi um trabalho muito prazeroso para a gente, apesar do trabalhão também, né, mas é um trabalho que deu um resultado muito bonito, né, o trabalho dos pupilos da Caqui também, é muito lindo de diagramação. Então, assim, é só agradecer e a gente continua, né, nesse ritmo e vamos seguir em frente. Daqui a pouco, como diz a Caqui, até o fim do ano ainda tem tempo para fazer coisas, né, Caqui? Então, vamos lá. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Ricardo, pode... Bem, então, eu agradeço a audiência, né, porque além dos autores aqui também há pessoas que entraram para assistir, e a gente conta também com a audiência que vai acontecer quando esse vídeo for carregado no YouTube, tá bom? Então, uma boa noite para todos e fiquem atentos aí aos próximos eventos. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada.